Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é infertilidade, que afeta 15% dos casais no Brasil. Segundo um estudo apresentado pela Organização Mundial de Saúde, estima-se que o Brasil, quase 300 mil casais apresentam dificuldades para gerar filhos. Contudo, através da tecnologia desenvolvida pela ciência, hoje, pelo menos 75% dos casos poderão ser resolvidos. Neste programa, você vai ficar sabendo quais são as causas da infertilidade e os tipos de tratamento disponíveis na atualidade. Para falar sobre esse assunto, convidamos 3 especialistas na área da saúde, que irão esclarecer nossas dúvidas e mostrar quais são os métodos que podem ajudar a pessoa infértil. O programa está muito interessante, nos aguarde e já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é infertilidade. E é com grande satisfação que nós temos 3 ilustres convidados que são experts na área de infertilidade. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o Dr. Carlos Gilberto Almodin. Ele é mestre em obstetrícia e doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. É diretor da clínica Master Baby de Reprodução Humana. Temos também o médico ginecologista Luiz Neri, mestre em obstetrícia e doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Professor adjunto da disciplina de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana da Universidade Estadual de Maringá. E, finalmente, o médico urologista Moacir Rafael Martins Radaeli.
Ele é médico urologista com foco em infertilidade masculina, mestrado em urologia pela Santa Casa de São Paulo. Bom, eu agradeço a gentileza da presença desses 3 ilustres representantes. Acho que nossos amigos telespectadores vão ter uma ideia bem abrangente desse tema que é muito importante e que incomoda muitos casais, que é a infertilidade humana. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá. Brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Não sou daquelas de ficar só com a função de paisagem. Sou ativa, gosto de fazer parte, e não qualquer parte. Quero ser importante na vida das pessoas com quem convivo. Quero mostrar meu lado mais humano. Sou moderna, sou jovem e tenho história. Sei de onde vim e conheço muito bem aonde posso chegar. Sou ousada, inovadora. Sou da informação, da participação. Sem falsa modéstia, sou bela, mas não por fúteis belezas, mas por minha natureza. Sou Maringá e quero ser cada vez melhor para você. Maringá, 66 anos. Uma homenagem Prefeitura de Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. Inicialmente vamos conversar com Carlos Gilberto Almodin, que ele é ginecologista e obstetra. Gilberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Nelson. Gostaria de parabenizá-lo pelo programa, 12 anos, né? Já é talvez a minha segunda vez aqui. Eu fico muito feliz e espero que possa realmente ajudar de alguma forma a elucidar alguma dúvida dos seus telespectadores. Bom, o Gilberto, foi difícil trazê-lo aqui, ele sempre tem muitos e inúmeros compromissos, né? É uma das maiores autoridades na América do Sul em fertilidade humana e é um grande prazer ter ilustres representantes nessa área tão importante, né? Que é a infertilidade humana. Bom, inicialmente eu gostaria falar sobre o problema infertilidade. Gostaria que você definisse para nós o que é infertilidade e se a pessoa já nasce com esse problema. Bom, a infertilidade, nós compreendemos ainda, infelizmente, muito pouca coisa, né? O que nós sabemos é que nós estamos extremamente assustados com o que tem acontecido recentemente. A infertilidade tem se tornado de uma preocupação muito grande
E nós acreditamos que em alguns anos, talvez mais uma década, talvez se torne um problema grave de saúde pública. O número de casais inférteis tem aumentado de uma maneira assustadora. Todos os pesquisadores não sabem exatamente quais são os fatores que estão envolvidos nessa ascendência, mas sem sombra de dúvida são multifatores, não é somente um fator, né? Haja visto a infertilidade masculina, que era uma coisa que não era significante há 20 anos atrás, e hoje o Dr. Rafael pode confirmar isso, é uma coisa que tem tomado uma proporção absurda. E nós consideramos inférteis aqueles casais que têm relações sexuais sem nenhum tipo de proteção, com pelo menos 2 relações por semana, durante 6 meses. Se não há uma concepção espontânea, esse casal já é passível de ser avaliado. É importante, então, ter essa observação, é fundamental, né? Geralmente não há a fertilização porque tem uma série de problemas. Segundo uma estatística, pelo menos não sei se ela é verdadeira ou não, 33% das causas são masculinas, 33% femininas e 4% e 30% de ambos os casos, 33% de ambos os casos. E aproximadamente 4 causas desconhecidas. Eu não sei se essa estatística é verdadeira ou não. Essa é uma estatística genérica, né? Genérica, né? Todas as vezes que você faz uma estatística, você tem que tomar muito cuidado de como analisá-la, porque ela diz respeito a um grupo específico, né? Exato. Então, se você mudar a faixa etária ou se você mudar o tipo de vida de casais, isso pode se alterar um pouco para mais, um pouco para menos. Mas, de maneira genérica, é isso mesmo. Bom, tomar anticoncepcional, ela afeta a fertilidade? Não. O anticoncepcional, ele não afeta em nenhuma forma, nem ajuda e nem estorva, né? Teoricamente, a gente poderia falar que aquelas mulheres que estão tomando anticoncepcional, elas estariam, teoricamente, economizando óvulos, já que elas nascem com uma reserva pré-determinada e ao longo da sua vida vai se esgotar e elas vão entrar em menopausa, né? Teoricamente, isso realmente acontece, né? Mas é a mesma coisa você falar assim, se eu for com uma colher e tirar um pouco de água do mar, ficou menos água? Realmente ficou, mas ela não é significante, né? Então, o anticoncepcional não tem nenhum impacto, não. Gilberto, a endometriose, ela afeta, segundo uma estatística que eu li, 6 a 7 milhões de pessoas, né? de mulheres, né? No caso, né? Ela é um fator que não favorece a fertilidade? A endometriose, ela tem tomado proporções bastante assustadoras, né? E provavelmente a principal culpada por essa razão seja a mulher, né? Porque a endometriose está ligada muito ao número de menstruações que a mulher tenha. E hoje nós sabemos que as mulheres atuais menstruam muito mais do que as mulheres antigas. Por exemplo, as nossas vovós, elas menstruavam pelo menos 10 a 15 anos a menos do que as mulheres de hoje, né? Primeiro que as nossas vovós casavam precocemente, aos 15, 14, 13 anos, né? E quando elas casavam, elas já engravidavam. E elas amamentavam um longo tempo. Então, cada filho que elas tinham, contando o período de amamentação, elas ficavam sem menstruar pelo menos de 12 a 15 meses. Ou seja, de 1 ano a 1 ano e meio, né? Se ela tinha 10 filhos, então ela ficava 15 anos sem menstruar. Hoje as mulheres não engravidam mais aos 14, 15 anos, engravidam geralmente acima dos 28 ou 30, isso é um fator preponderante, e dificilmente elas têm mais do que 2 filhos. Isso tem favorecido bastante a endometriose. É um problema social, né, inclusive. Sem sombra de dúvida. Só queria rapidamente você definisse o que é endometriose, acho que praticamente os nossos telespectadores não vão saber o que significa. É muito importante explicar que a endometriose, na realidade, pelo menos no meu conceito atual, ela não é encarada como uma doença, ela é encarada como uma anormalidade, tá? A endometriose é uma célula endometrial ectópica, ou seja, o útero ele se reveste todos os meses, preparando literalmente um ninho para que a mulher possa conceber, né? E como ela não concebe, essas células são expulsas na forma de menstruação. Então, se nós formos no molde de uma mulher, quando ela menstruar, pegarmos um pouquinho daquele sangue e visualizarmos no microscópio, aquela nós vamos achar milhões de células endometriais, não tem nada a ver com o sangue dela, né? Então, onde que é normal ter célula endometrial? Ali no endométrio. Se a célula aparece no outro local, por exemplo, no útero, na bexiga ou no intestino, isso se chama endometriose. Então, é uma célula que está fora do local de origem dela. Muito bem, agora vamos explorar o Luiz Neyri, que ele é ginecologista e obstetra. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu e gostaria de dizer que é uma satisfação participar novamente do seu programa de grande audiência. Bom, aproveitando o gancho do Gilberto a respeito da endometriose, ela pode provocar malformações? Não tem nenhum estudo que fala sobre que a endometriose possa causar alguma malformação. E no caso de infertilidade sem causa aparente? Também não. Também não?
Bom, hoje a tecnologia na área da estética tem contribuição para a aparência mais jovem da mulher e com isso elas estão cada vez mais adiando a maternidade. Qual seria a idade máxima para a mulher engravidar sem risco? Não existe gravidez sem risco. Tá? A gente recomenda, a Organização Mundial de Saúde principalmente, recomenda que o ideal seria que a mulher constituísse sua prole até os 35 anos de idade. Tá? Mas nada impede que ela possa ter uma gravidez depois dos 35. Lógico que tem que ser acompanhada por um ginecologista e um obstetra e fazer todo o seu acompanhamento pré-natal. Mas é claro que quanto mais idade a mulher tem, mais risco ela terá. Quanto mais idade, se sabe-se que aumenta a incidência de malformação, principalmente alterações cromossômicas, né? Principalmente a síndrome de Down. Então, se a mulher tem uma gravidez depois dos 40, o Dr. Gilberto trabalha com a infertilidade, sim, a gente sabe que a incidência é maior de síndrome de Down. Mas a gente sabe que na população mais jovem é maior a incidência de síndrome de Down, porque uma população que tem um maior número de gravidez. Mas se for comparar uma paciente de 20 anos e uma paciente de 40, lógico que essa paciente de 40 vai ter uma incidência muito maior de uma alteração cromossômica levando a uma malformação. Bom, é sempre recomendável, claro, engravidar mais cedo. Mais né? jovens. Mais jovem, né? Isso. Lógico que as condições físicas estarão melhores, né? Sim, lógico. Porque a gente sabe também que uma gravidez na idade mais avançada, além das malformações, pode ter algumas patologias, principalmente a diabetes, a hipertensão arterial, entendeu? Algum problema de distócia de parto também é muito mais frequente. Bom, a mulher quando nasce, ela tem uma reserva de ovários, né? Sim. Geralmente, né? Tem, né? E no caso, você pode avaliar essa reserva? Bom, a gente sabe que quando a mulher vai envelhecendo, essa reserva de ovariana ela vai diminuindo, entendeu? Lógico que quanto mais jovem, esses óvulos, ele tem uma maior vitalidade, são melhores, entendeu? Então, por isso que se recomenda que tenha uma gravidez mais jovem, seria melhor. Quanto mais jovem, então, mais um fator que fala a favor, né, da jovialidade da mãe, né? Sem dúvida. Claro. Bom, agora vamos conversar com o Moacir Rafael, que ele é urologista. É um prazer tê-lo aqui conosco também no nosso programa. Muito obrigado pelo convite e estarei aqui sempre que for solicitado. Muito bem. Na sua opinião, quais são os fatores que têm contribuído para o aumento de casos de infertilidade masculina? Acredito que a principal causa que tem contribuído é a má qualidade de vida da evolução. Né? Hoje a gente come muito pior do que a gente comia antigamente, com qualidade dos alimentos não são tão boas, a perda de atividade física e o aumento de estresse na vida, no cotidiano das pessoas, principalmente dos empresários, das pessoas que trabalham com muita tensão. Isso tem prejudicado muito e tem piorado. Esse é um dos únicos fatores que a gente mudou de antigamente para a atualidade. O restante são causas já anteriores, que são as causas genéticas, hormonais e as malformações testiculares. É interessante saber que geralmente muitos homens não sabem que são férteis, né? E geralmente colocam a culpa na mulher, né? E os dados atuais mostram que na média 50% tem sim causa masculina envolvida na infertilidade conjugal. Como que você pode descobrir que o homem é infértil? Com um exame muito simples, né, que é o espermograma. A gente faz a análise, lógico, a história do paciente junto com o exame físico, e um espermograma é o início. Né? O espermograma é o exame da análise do esperma. Né? E a gente faz a análise disso e conclui se aquele paciente tem um potencial fértil maior ou menor. Bom, no caso, por exemplo, quando o homem, o casal deve procurar, no caso de infertilidade, né? O Gilberto falou que depois de 6 meses de relação sexual sem preservativo, ou sem anticoncepcional e não engravida, já é um motivo de preocupação, né, Gilberto? Sim, uma coisa que eu acho importante ressaltar nessa área que o Rafael está falando e que tem se tornado uma causa muito assustadora atualmente, são casais onde o homem faz uma vasectomia e tem um casamento muito frágil. Tá? Então isso é muito importante. Hoje nós temos um número muito grande de homens vasectomizados que terminam um relacionamento e depois começam um novo relacionamento e a parceira normalmente não tem filho e ele, naturalmente, ela vai pressionar para que tenha um filho. Então, esses casais, é muito importante ressaltar que não faça anticoncepção definitiva sem que o casamento esteja muito bem pré-estabelecido. Ou então que guarde sêmen.
antes de fazer a vasectomia, né? Porque está assustador isso, tá? Bom, a gente vai continuar com esse tema no próximo bloco. Antes, porém, nós temos as dicas de oftalmologia com a médica oftalmologista Aline Maimone, que estará respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Doutora Aline, o leite materno pode curar a conjuntivite? Não. Se o seu bebê tem conjuntivite, leve-o no oftalmologista. Algumas conjuntivites são inofensivas, mas outras, como da gonorreia, elas podem ser muito prejudiciais para o olho e devem ser tratadas precocemente, com antibióticos adequados e jamais com leite materno. Obrigado, Aline, pela tua participação. Muito bem, nós vamos voltar com esse tema importante que é a infertilidade humana no próximo bloco. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho, só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Cuidar da alimentação é mais que manter um corpo bonito e atraente, é prevenir doenças e garantir uma terceira idade plena. Com cardápio personalizado, doutora Rosana Quilqueta atende adolescentes, adultos, idosos e atletas. Clínica de Nutrição Nutrivida, fone 3026-0006. O Espaço Estética Liliane Pascoal proporciona bem-estar, saúde e beleza em um ambiente agradável com atendimento personalizado. Há 15 anos atendendo os mais diversos tratamentos faciais, corporais e pós-operatório, dispondo de aparelhos da mais alta tecnologia. Ligue e agende uma consulta. Seu bem-estar é o nosso objetivo. Bom, estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é a infertilidade humana. Muito bem. Rafael, com relação ao problema do volume da produção de espermatozoides, como é que funciona isso? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. O homem pode produzir espermatozoide ou não produzir. Quando ele não produz espermatozoide ou o espermatozoide não consegue sair do testículo, se dá o nome de azoospermia.
Quando ele produz o espermatozoide, só que ele ou tem algum problema de conseguir chegar até o final, ou a produção é muito pouca, o nome disso é oligozoospermia, né? E ele pode ter tantos problemas, então, na formação quanto no transporte, até chegar até a ponta do pênis, que é o ejaculado, né? Então, o homem tanto pode ter problemas mais graves, que é a azoospermia, onde nenhum espermatozoide sai no ejaculado, ou problemas que também tem a gravidade da dificuldade de engravidar, que é a oligozoospermia. Há também o problema da mobilidade da formação, né? Do tipo do espermatozoide, né? Isso mesmo. Se ele produz, mas não corre muito, não chega lá, né? É isso mesmo. Os problemas de motilidade, né, do espermatozoide, às vezes você pode ter uma concentração normal do espermatozoide, só que eles não são móveis. Isso diminui muito a chance de uma gravidez espontânea. E às vezes esses casais também têm que optar pela reprodução assistida. No caso, Marcelo, os maus hábitos hoje em dia, né? O homem geralmente bebe barbaridade, cigarro na jogada, não tem uma vida regrada. Isso interfere na fertilidade? E muito. Tanto a ingesta de álcool, o tabagismo é o único que a gente não tem muitas evidências, mas parece que sim. O uso de drogas, como por exemplo a cocaína e a maconha, altera muito a fertilidade, né? E um dos principais causadores da infertilidade é o uso dos esteroides, aquelas pessoas que fazem academia e muita atividade física. Esse sim, com certeza vai evoluir com uma infertilidade. De vida curado, sadio, bonitão, mas é infértil. Infértil, justamente. Finasterida. O uso da finasterida também a gente tem observado. A finasterida é uma medicação que tem uso dermatológico, por exemplo, pela queda de cabelo, e também existe o uso terapêutico, por exemplo, nas hiperplasias prostáticas, no crescimento do volume do prostático. E a gente tem observado que nesses homens também existe sim uma diminuição na produção de espermatozoides. Doenças, então, por exemplo, como o diabetes, tem influência? Não? O diabetes, não. Ele influencia um pouquinho nos reflexos neurológicos, ou seja, na ejaculação, né? Então ele tem uma ação muito mais direcionada nesse ponto, né? E, logicamente, como todas as doenças sistêmicas, afetam sim a fertilidade. Até mesmo a hipertensão, por exemplo, pelo controle dela, pode sim alterar o ejaculado. Então isso pode vir a diminuir a fertilidade do homem. O estresse também influencia, tanto no homem como na mulher, Gilberto? No homem também tem influência? Sim, influencia o ciclo, a parte reprodutiva é controlada pelo sistema endócrino, pela produção de hormônios que controlam tudo isso. Quando o nível de estresse está muito alto, o organismo se adapta e diminui as partes menos importantes. E essa é uma delas, que com certeza é afetada. E qual o tempo que é necessário para o tratamento da infertilidade masculina? A infertilidade masculina, e daí a importância de procurar precocemente, ela demora um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir alcançar os resultados. Desde um espermatozoide ser produzido, começar a ser formado no testículo, até ele sair na ponta do pênis, demora na média de 70 a 90 dias. Ou seja, qualquer tratamento que a gente faça, tirando a parte de punção, essa parte testicular, a gente vai demorar esse período para avaliar se esse paciente teve uma resposta ou não ao tratamento. Doenças, por exemplo, que afetam o próprio testículo, no caso a varicocele, tem influência também? A varicocele é uma das principais causas de diminuição da produção, em alguns casos até mesmo a azoospermia, que é a ausência de espermatozoides. A varicocele é uma das causas de infertilidade que nós conseguimos tratar. Gilberto, no caso, há maneiras de você reverter a infertilidade antes de decidir por técnicas de fertilização? Esse é sempre o objetivo. Quando a gente faz a abordagem no casal infértil, nós temos uma finalidade de chegar ao bebê. E a obrigação da equipe médica, na realidade, é tentar chegar ao bebê com o menor custo emocional e financeiro para esse casal, né? Então, as técnicas sofisticadas ou de alta complexidade, que são as fertilizações in vitro e as outras técnicas mais complexas, sempre são as últimas opções. Então, hoje nós conseguimos, numa proporção muito grande de casais, com que eles gravidem sem necessitar dessas técnicas, né? Porque são as técnicas piores, são onde mais vai
é exigir do casal e vai causar um sofrimento muito grande, tanto emocional quanto financeiro. Gilberto, no caso, bebês assim, oriundos, né, de gametas ou embriões congelados, né, tem menor taxa de gravidez e maior índice de má formação? Não. Inclusive, nós estamos vivendo um paradigma agora, né? Que no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que vai acontecer em agosto, eu vou dar uma aula, inclusive, que é esse respeito, que é exatamente esse tema, né? Porque eu tenho verificado que várias clínicas no Brasil já estão começando a discutir a possibilidade de fazer a fertilização, se congelar os embriões, não transferir, e esperar uma outra oportunidade de transferir depois, porque a taxa de gestação está sendo melhor com o congelado do que com a fresco. É interessante. Eu imaginava que fosse exatamente o contrário. Não, antigamente era. Antigamente era porque as taxas de gravidez, com as técnicas que nós tínhamos, né, de congelamento, principalmente uma técnica que chamava congelamento lento, né, era uma técnica que não era tão boa quanto são essas técnicas atuais. Isso houve um aperfeiçoamento ao longo dos anos, né, e as técnicas hoje são maravilhosas, né. Neri, no caso, por exemplo, nós falamos sobre infertilidade masculina e feminina, né? Qual a diferença da infertilidade primária e secundária? Fertilidade primária é aquela paciente que nunca conseguiu engravidar, entendeu? E a fertilidade secundária, essa paciente já teve uma gravidez, por uma segunda gravidez ela não consegue engravidar. Então essa é a diferença entre uma coisa e outra, né? E você poderia nos falar sobre o uso da ultrassonografia em casos de infertilidade? A ultrassonografia é através dos aparelhos de alta resolução, ajuda muito na infertilidade, principalmente paciente assim, causa feminina, assim, quando fazer monitorização da ovulação, entendeu? Avaliação de endométrio, ajudar no diagnóstico da endometriose, entendeu? E saber também qual a época, o melhor período assim que a mulher vai ter ovulação através do crescimento folicular, que você faz a medida do folículo. Bom, é interessante ressaltar esse tema, né, porque geralmente a ultrassonografia é largamente usada hoje, né, em ginecologia, né, Gilberto? Hoje a ultrassonografia é uma ferramenta essencial, né? Hoje é como se fosse o estetoscópio do médico de 50 anos atrás, né? Não tem como você fazer ginecologia obstetrícia hoje sem você estar ou ter à sua disposição um equipamento de ultrassonografia. Você detecta, inclusive, o ovário, todas as alterações que ele pode apresentar? Sem dúvida, pelo menos a grande maioria deles, né? A ultrassonografia ela tem um índice de resolução de 84%. Então, quer dizer, não só na ginecologia, mas na obstetrícia, né? No segmento IC da gestação. Então, hoje não tem mais como você fazer medicina sem ultrassonografia. Você consegue ver os óvulos? Não, os óvulos não. Os óvulos você não consegue. Os folículos? O que você consegue são os folículos. Os folículos seriam as casas dos óvulos. As casas dos óvulos. Isso. Porque o óvulo ele é microscópico, ele tem 400 micras, né? Então você teria que, sobre microscopia. Mas você consegue avaliar o desenvolvimento de um folículo, como o Neri disse, de uma maneira muito, muito eficiente, né? E aquela estrutura que é importante na gravidez, formada logo precocemente, que é o corpo lúteo, também está para verificar no ultrassom? Dá. Isso é um ponto importantíssimo. Hoje nós sabemos que a insuficiência lútea, ou seja, a dificuldade do corpo lúteo de produzir as substâncias necessárias para manter o desenvolvimento embrionário precocemente, ela é muito comum. São os hormônios, né? Exatamente. E nós não tínhamos como avaliar isso de uma forma, pelo menos um pouco mais fiel do que nós fazíamos antigamente, né? E hoje nós temos, através do Doppler, né, de valorizar, de visualizar e visibilizar esse corpo lúteo, inclusive medir o fluxo sanguíneo, né, pela Doppler fluxometria, e temos uma noção, comparando o Doppler com o desenvolvimento do saco gestacional, e temos uma noção se está faltando ou não hormônio. É melhor do que a mensuração sanguínea. Muito bem. Agora nós temos o Bloco Saúde Mental com a participação da psicóloga Michele Maimone, que irá responder perguntas dos nossos amigos telespectadores. Michele, medo e fobia, existe diferença entre tais sentimentos? Olá, Dr. Nelson, é um prazer estar aqui novamente no Bloco de Saúde Mental, respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. A diferença entre medo e fobia. Bem, medo é um sentimento natural e normal de autopreservação. O medo evita com que a gente se coloque em situações perigosas, de risco. O medo nos protege, por exemplo, ter medo de altura.
Lógico, nós não sabemos voar, então é importante a gente ter medo de altura, até para a gente se proteger e não se colocar numa situação em que você possa se machucar. Então, o medo é natural e o medo é uma proteção. A fobia, sim, é uma patologia. Tanto as fobias, que são várias, como uma síndrome do pânico, por exemplo, aí é diferente. O indivíduo tem um medo injustificado, é um medo que não faz sentido, um medo exagerado. É um medo que, na verdade, é irracional, que não tem uma função de proteção. Então, quando eu tenho um medo saudável, esse medo não atrapalha a minha vida. Esse medo não vai me incomodar de viver e de fazer as coisas normalmente, só vai me proteger. A fobia e o pânico não. Elas atrapalham a rotina do indivíduo. Por exemplo, medo de entrar no elevador, fobia de entrar no elevador, ou de andar de avião, ou de dirigir um carro. Então, daí são questões mais profundas que o indivíduo deve tratar, porque isso está aparecendo nessas situações, elevador, o carro, o avião. Mas esse medo exagerado é de outra ordem, é uma síndrome, né? Pode ser uma síndrome do pânico, uma ansiedade profunda, uma fobia. E isso tem tratamento, isso tem cura. E o indivíduo procurando ajuda, ele vai poder ter uma qualidade de vida maior. Eu tinha um paciente, por exemplo, que não entrava em elevador. Eu posso até escolher andar de escada e falar, hoje eu vou subir de escada, mas eu não poder entrar no elevador, tem situações que são complicadas. Esse paciente precisava pegar um elevador, trabalhava num andar alto e tinha que subir de escada. Então, veja só, isso atrapalha a vida do indivíduo. Então, essa é a diferença entre medo e fobia. Muito bem, vamos continuar no próximo bloco com esse tema interessante e importante que é a infertilidade humana. Saúde hoje, 12 anos com você. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Não sou daquelas de ficar só com a função de paisagem. Sou ativa. Gosto de fazer parte. E não qualquer parte. Quero ser importante na vida das pessoas com quem convivo. Quero mostrar meu lado mais humano. Sou moderna. Sou jovem. E tenho história. Sei de onde vim e conheço muito bem aonde posso chegar. Sou ousada. Inovadora. Sou da informação, da participação. Sem falsa modéstia, sou bela. Mas não por fúteis belezas, mas por minha natureza. Sou Maringá e quero ser cada vez melhor para você. Maringá, 66 anos. Uma homenagem Prefeitura de Maringá. O
novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema infertilidade. Muito bem, agora vamos conversar com o Moacir. Moacir, bom, hoje em dia é muito frequente os homens de certa idade casarem com mulheres jovens, né? É claro, a jovem ela tem uma facilidade muito grande de fertilidade. Mas e o homem nessa idade? Há alguma interferência? Por exemplo, na produção de espermatozoides, a qualidade, o tipo, tal, no caso? Sim, a gente sabe que a partir da 4ª ou 5ª década de vida, o homem começa a diminuir um pouquinho a produção de espermatozoides e também muito relacionada com uma outra doença que a gente vem sendo estabelecida, que para igual para a mulher tem a menopausa, para o homem tem o déficit de androgênio do envelhecimento, que existe uma diminuição gradual na produção de hormônio. E essa diminuição da produção de hormônio também vem associado com uma diminuição na produção de espermatozoides. Além da diminuição dos espermatozoides, a qualidade dos espermatozoides também não são as mesmas. Até 2010 a gente não tinha isso muito bem estabelecido e houve uma publicação no Congresso da Turquia que mostrou que a chance de alterações, com o aumento do número de abortos e também com o aumento do número de malformações, aumenta com a idade masculina também. Um assunto interessante também, é muito frequente hoje em dia, né, Gilberto, o indivíduo ter feito a vasectomia, né? Ela é reversível, o indivíduo casa novamente, né? Tenha feito a vasectomia anterior e quer ter filhos. É possível revertê-la? Sim, é possível. A técnica de reversão da vasectomia é uma técnica muito boa. Ela é melhor quanto menos tempo de vasectomia. Ela vai dificultando ao longo do tempo por conta da cicatrização local e dificulta a taxa de sucesso, vai diminuindo conforme vai aumentando o tempo de vasectomia. Mas é sim possível, é uma das técnicas que nós optamos. Além da técnica de reversão da vasectomia, a outra técnica é encontrar o espermatozoide no testículo, por uma punção do testículo. A gente consegue aspirar o espermatozoide e utilizar ele para reprodução, só que daí somente reprodução assistida, em laboratório. No caso da reversão, caso consiga a reversão total da vasectomia, aí seria a gravidez espontânea em casa. Neri, no caso da perda gestacional precoce, gostaria que você comentasse conosco a respeito desse assunto. Perda gestacional precoce ou também o abortamento de repetição, né, que a gente considera principalmente acima de 3 abortamentos. Quando é uma gestação assim, uma paciente que tem muita dificuldade de engravidar, até 2 perdas precoces a gente já considera, tá? E é muito importante também, como o Rafael falou também, está ligada a etiologia também, a paternidade tardia, né? E gostaria de colocar também que a paternidade tardia, ou esses homens que mais de idade, assim, que casam com mulheres mais jovens, está ligado também com algumas alterações de malformação, principalmente a achondroplasia, que é aquela criança que é o anã, que a gente conhece, né? Então, se sabe que quanto mais idoso, mais probabilidade de gerar uma criança com achondroplasia também. Tá? E está ligado principalmente nas causas de abortamento precoce também. Bom, agora a gente vai continuar um bate-papo aqui e abordar temas que inclusive eu não estou bem tenho afinidade com eles. Gilberto, você poderia começar aí, né, abordar alguns assuntos que não foram aí enfocados agora? Não, veja bem, não enfocados, mas simplesmente remarcar alguns assuntos que foram falados, que eu acho que seria importante, né? Eu gostaria de enfatizar primeiro o caso da vasectomia, que realmente tem se tornado muito, muito frequente, o caso do uso de fenesteride, então os carequinhas, né, que usam bastante medicação para nascer cabelo, isso tem um impacto muito grande, e no caso daquelas pessoas que tomam aqueles medicamentos ou compostos de academia de ginástica, né?
Isso eu acho que é muito importante, faz parte da nossa vida moderna agora e tem tomado uma proporção assim bastante assustadora. O Rafael acho que tem visto isso aí mais frequentemente, né? E nós estamos ficando realmente assustados, porque antigamente a infertilidade masculina era muito pouco e hoje está virando um monstro. Eu acho que o Rafael concorda com isso. Concordo em absoluto. Um outro grupo que é interessante também, inclusive o nosso grupo é um dos grupos que pesquisa nessa área, é justamente na preservação da fertilidade dos pacientes oncológicos, aqueles pacientes submetidos a tratamentos oncológicos. Existem hoje algumas técnicas que a gente pode tentar preservar a fertilidade desses pacientes, porque só em questão, para a gente associar em questão de números, 30% das crianças, crianças, né, do sexo masculino, que são submetidos a tratamento oncológico, ou com químio, ou com radioterapia, 30% deles nunca mais vão produzir um espermatozoide. Ou seja, a gente precisa preservar de alguma forma a fertilidade desses pacientes. E essa é uma das áreas que o nosso grupo vem pesquisando. A gente começou mais ou menos em 2000, o início da nossa pesquisa, e a gente vem desbravando essa área dentro da reprodução assistida. E no caso, então, poderia ser feito antes do tratamento, você fazer uma coleta do esperma e fazer um congelamento? Tá em banco? Não, veja bem, o que o Rafael está querendo dizer é uma coisa muito importante. É uma pesquisa que nasceu aqui em Maringá, é um trabalho de mérito dele, naturalmente tem uma equipe toda envolvida, né, mas é um mérito particular dele, e ele vai apresentar esse trabalho agora em julho, em São Paulo, né, vai ser a primeira apresentação formal, e o trabalho já está sendo preparado para ser publicado aqui na Inglaterra, né. Aquelas mães que têm crianças do sexo masculino, onde precisam fazer algum tipo de tratamento radioterápico ou quimioterápico, né, por diversos tipos de cânceres, né, essas crianças são impúberes, elas não têm como você colher espermatozoide delas. Criança de 7, 5, 6, 8 anos de idade, tá? Então, como que você vai preservar a fertilidade de um menino dessa idade? Porque um jovem adolescente que já consegue se masturbar, você pode colher o sêmen e criopreservar e ele vai fazer o tratamento dele, né? Um menino que é impúber, de 7 anos, quer dizer, você vai fazer um tratamento de câncer nele, onde esse tratamento vai ser agressivo e vai destruir o testículo dele. Então, o tratamento do câncer até consegue fazer com que ele sobreviva ao câncer, mas vai ser eternamente infértil. Então, essa pesquisa que o Rafael desenvolveu junto com o nosso grupo, né, ele conseguiu retirar fragmentos de testículo, que é o que nós já fazíamos antigamente com relação ao ovário, criopreservar e reimplantar. Ele teve sucesso muito grande em animais, já, que é o que ele vai apresentar, e nós já estamos nos preparando agora para fazer em gente. Mas isso demora um pouquinho. Mas é uma pesquisa maringaense. É interessante, então, ressaltar que você está falando, por exemplo, no caso, né, de crianças que estão sendo submetidas a um tratamento quimioterápico, por exemplo? Esse é o grupo principal, porque é justamente igual o Dr. Gilberto comentou, nós não temos nenhuma outra opção de preservar a fertilidade. Né? Não tem como, eles não produzem espermatozoides, e até mesmo aqueles que já produzem, mas não têm maturidade psicológica para se masturbar, também não tem como a gente colher o espermatozoide. Então a gente vai ficar sem nenhuma opção. Então justamente a nossa linha de pesquisa é justamente para tentar encontrar maneiras, métodos de conseguir preservar e depois repovoar o testículo com uma célula preservada. Bom, o nosso programa até se sente lisonjeado, né, de ter uma pesquisa dessa já, né, antecipada no nosso programa. Nós precisamos ser pioneiros, né? A divulgação desse trabalho, né? Na realidade, é a primeira vez que nós falamos isso em público. Então, que vale a pena, inclusive, ressaltar a qualidade do programa Saúde hoje, tendo, lógico, aqui presentes ilustres personagens nesse campo tão importante que é a fertilidade humana. Neri, você teria alguma coisa a comentar? Não, só reforçando isso que o doutor Gilberto já comentou aí, sabe, que isso aí que é muito importante, que vai trazer um progresso muito grande, sim, para essas crianças, né, sabe? E já estão na pesquisa já há quase 10 anos, e acho que isso aí tem que ser divulgado, né? Gilberto, no caso, por exemplo, essas mães que não conseguem engravidar, ou às vezes já engravidaram, né, por vários problemas no caso, existe esperança para elas, né? Então, qual é o aconselho que você daria? A esperança sempre existe. Tá? Para você ser um pesquisador, você tem que acreditar em esperança, senão você nunca vai conseguir fazer pesquisa, né? Às vezes o que acontece é que as formas que nós temos de chegar ao bebê não é exatamente aquela forma que agrada ao casal.
né? Por exemplo, uma mulher que por alguma razão teve uma falência ovariana precoce, ou seja, ela teve uma menopausa precoce. Nós temos meninas de 19, 20 anos com menopausa precoce, né? Então ela não vai ter óvulo mais nunca. Então ela vai ter que realmente receber o óvulo de uma outra mulher. Tem uma outra linha de pesquisa que nós estamos fazendo, que é repovoar o ovário. Mas isso é uma pesquisa, isso vai demorar. Mas hoje é muito difícil um casal não conseguir ter um filho, por alguma razão. Lógico que isso tem um impacto tanto emocional quanto financeiro, né? Mas hoje a maioria dos casais que insistirem, que procurarem ajuda, eles de alguma forma acabarão tendo sucesso. Neri, por exemplo, falando em menopausa precoce, né? A gente sabe que a menopausa ela é um fator de cessação da produção de óvulos, né? Sim. Então, no caso, mulheres com menopausa não poderão ter filhos. Não poderão ter filhos, lógico. E sem falar dos sérios fatores que ela pode ter, né? Sabe, como é que essa mulher vai se sentir, né? Antes dos 40 anos, já ter todos aqueles sintomas de uma menopausa precoce que vai interferir em todo o seu organismo, tanto na estética, na sexualidade. Então, isso é muito importante, né? Esse trabalho que o Gilberto está desenvolvendo aí, para que esses pacientes, né, possam ter uma resolução. A menopausa precoce, ela ocorre a partir de que idade? A gente considera a menopausa precoce quando ocorre antes dos 40 anos de idade. 40 anos de idade. Muito bem, praticamente o nosso tempo terminou. Se alguém quiser fazer acrescentar algum comentário a respeito? Não, eu só gostaria de parabenizá-lo, o programa, que novamente, né, fico muito lisonjeado por poder estar aqui de volta. Vamos estar sempre aqui à disposição e parabenizado pelos 12 anos de um trabalho maravilhoso que você vem e que vem fazendo aqui ao longo do tempo. E nós ficamos felizes se de alguma forma pudermos ser útil em algum tempo a você e ao programa. Eri? É uma satisfação muito grande ter participado do seu programa novamente, de grande audiência. Já visto um programa que está 12 anos no ar, então é um programa que tem credibilidade. Além de mais, são não só da área médica que você entrevista, outros profissionais, né? Então isso tem contribuído bastante para a nossa cidade. Você? A nossa esperança é justamente ter ajudado, né, o maior número de casais e ter pelo menos colocado uma pulguinha atrás da orelha para as pessoas procurarem e terem sim a procurar mais cedo, que ajuda eles a chegar onde eles querem, que é, no caso, ter um filho. Estamos terminando o nosso programa. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Agora fique com a nossa agenda cultural da semana.